Olá, muito bom dia. Quando se fala em reforma política, senadores apontam um problema maior do que as divergências em torno das propostas: o tempo para aprovar as mudanças. Alguns senadores defendem campanhas mais baratas e sem financiamento empresarial. Por outro lado, esses parlamentares criticam a proposta de financiamento da eleição com recursos do orçamento, além da fatia já existente no fundo partidário. Querer financiar com dinheiro público, quando está faltando dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde, para a geração de renda, emprego, eu sou realmente totalmente contrário. Temos que fazer as eleições da maneira que nós temos hoje o fundo partidário. Já existe o fundo partidário e assim deve ser as eleições do ano que vem. Além do fundo eleitoral, os senadores podem analisar a proposta de reforma política, que prevê o fim das coligações proporcionais a partir de 2020 e uma cláusula de desempenho para os partidos terem acesso a fundo partidário e tempo de rádio e TV. O texto está na Câmara e os deputados podem concluir a votação nesta terça-feira, apreciando os destaques. Fazer a reforma, mesmo que não fosse uma reforma completa ainda, pudesse complementar ela nos próximos anos, mas para essa eleição do ano que vem, fazer essa reforma com a cláusula de barreira, podendo diminuir a quantidade de partidos. Acho que o Brasil tem falado muito sobre isso aí na tribuna do Senado. Não há democracia que resista o país aí com 40, 50, futuramente 60 até 80 partidos. Isso não existe, até porque não tem espaço para tantas ideologias. Eu acho que se tivesse aí uma meia dúzia de partidos, ou um pouco mais, um pouco menos. Eu vou lhe dizer, não haverá brasileiro, presidente da República, eleito em 2018, que possa governar o Brasil com o sistema político que está implantado aí, com 30, 40 partidos no Brasil, maioria com assento na Câmara Federal e também aqui no Senado Federal, e tem que se conversar com cada líder e não resolve. Mas o tempo é curto. A reforma política tem que ser aprovada antes de 7 de outubro para valer na eleição do ano que vem. Muitos opinam que vai sobrar para o Tribunal Superior Eleitoral. Se o Congresso não fizer, o TSE o fará. Então é melhor que façamos aqui o nosso trabalho, pois essas reformas têm que ser votadas no Congresso Nacional. Tem que ter 2 votações com quórum qualificado na Câmara e 2 no Senado. Acho pouco provável. Ou seja, nós nos omitimos de novo, temos que assumir a culpa e acho que o que vai restar é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fazer com limitações regras para as eleições do ano que vem. Pelo menos deveríamos estabelecer redução dos custos das campanhas e regras básicas para que tivéssemos uma eleição onde ajudasse a mudar o Brasil como querem os brasileiros. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na quarta-feira um projeto para combater a superlotação nos presídios. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tiago. Um bom dia a todos. Tiago, esse projeto ele reforma a lei de execução penal em mais de 200 pontos e ele prevê que toda vez que um presídio atingir o limite da sua capacidade, será feito um mutirão para verificar se há algum detento que já tenha cumprido todas as exigências para ser libertado. Se ainda assim a lotação não for normalizada, aquele prisioneiro que estiver mais próximo de concluir a sua pena terá a liberdade antecipada. O projeto torna ainda automática a progressão de regime para os presos com bom comportamento que já tiverem cumprido ao menos 1/6 da pena. Ele proíbe a permanência de presos provisórios nas penitenciárias e dá um prazo de 4 anos para a extinção das carceragens nas delegacias de polícia. O relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, separa os presos com bom comportamento dos demais, permite o trabalho sob vigilância em local próximo ao presídio, prevê incentivos para empresas que contratarem esses detentos e ainda reduz a pena para o prisioneiro que trabalhar ou que ler livros. Ele ainda converte penas de detenção em penas alternativas ou prisão domiciliar, no caso de não haver vagas nas penitenciárias. Não poderão ser anistiados, no entanto, os condenados por crimes hediondos, tortura, terrorismo ou tráfico de drogas. Fragoso, também na quarta-feira, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo se reúne para discutir a questão da cobrança das bagagens nas viagens de avião. Quais são os detalhes?
Exato. Essa sistemática de cobrança pelas bagagens no transporte aéreo, ela começou por conta de uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil de dezembro do ano passado, que permitiu às empresas aéreas cobrarem pelo despacho. O Senado já aprovou um projeto de resolução do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que derruba essa decisão da ANAC, mas esse projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A Comissão de Desenvolvimento Regional do Turismo chamou, portanto, para discutir esse assunto, o presidente da ANAC, José Botelho, o secretário nacional de Aviação Civil, Dário Lopes, além de representantes das empresas aéreas, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e também do Instituto Brasileiro de Proteção ao Consumidor. O objetivo é discutir se a medida terá algum efeito prático, já teve algum efeito prático, além de ter um custo a mais para os passageiros. Tá certo, Fragoso. Muito obrigado por essas informações e um bom dia de trabalho aí na rádio. Obrigado, bom dia para vocês na TV. Ok. E agora vamos conferir a agenda das comissões e subcomissões do Senado para esta segunda-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, na subcomissão do Estatuto do Trabalho, haverá audiência pública para debater princípios fundamentais para um Estatuto do Trabalho e princípios da CLT. Participam um juiz do Tribunal Superior do Trabalho, um procurador do Trabalho, além de representantes da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. E às 2 da tarde, na Comissão de Educação, o debate será sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. O foco vai ser avaliar o atendimento aos objetivos do programa e a demanda. Foram convidados representantes do SENAI, do Conselho Nacional de Secretários de Educação e dos Ministérios da Educação, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do de Desenvolvimento Social, além do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e do Tribunal de Contas da União, o TCU. Para os economistas que participaram de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o quadro fiscal brasileiro é extremamente preocupante. Sobre esse assunto, o jornalista Ronaldo Martins conversou com o diretor executivo da IFI, a Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Segundo ele, apesar dos indicadores apontarem para o início de uma recuperação, o processo será bem lento. Há uma melhoria de alguns indicadores, previsão de um crescimento pequeno neste ano, melhoria de arrecadação, também queda de juros. Isso é suficiente para falarmos de uma reversão do quadro fiscal? Olha, ainda é cedo para dizer que a economia entrou numa rota de recuperação definitiva. Mas, por outro lado, os indicadores, sobretudo o índice de atividade do Banco Central, chamado IBCBR, a produção industrial mensal e mesmo os dados de comércio, mostram o início de uma recuperação. Quer dizer, já é um alento se a gente imaginar que foram 2 anos, 2015 e 2016, de uma forte recessão, uma queda acumulada de quase 7,5%. Então, os dados, ainda que incipientes, eles já nos dão algum motivo para comemoração, porque com a recuperação da economia também vem a recuperação do consumo, mais para frente a recuperação do emprego, do investimento. É tudo muito lento, né? Vai ser diferente do nosso último ciclo de recuperação, que teve um processo mais rápido em razão do aumento dos preços das commodities que nós exportamos. Bom, em agosto, a arrecadação do governo federal cresceu mais de 10%. Essa é uma tendência até o final do ano ou foi um mês atípico? Olha, nós fizemos um gráfico para tentar observar se isso já é uma tendência ou se é só um dado pontual. Quando nós observamos a evolução dos dados acumulados no ano, em relação ao mesmo período do ano passado, a queda de janeiro a agosto em relação ao mesmo período de 2016 é de 1,2%. Em julho, nessa mesma base de comparação, a queda era de mais de 3%. E nos meses anteriores eram maiores ainda as taxas de queda. Isso não é suficiente para dizer que há uma recuperação retumbante, evidente. Mas o dado de agosto, ele é sim positivo, quer dizer, já mostra um reflexo, né, de um processo talvez de alta daqueles indicadores que afetam mais a atividade econômica, porque não existe arrecadação sem atividade econômica, consumo, renda, produção. Agora, precisa também colocar um pouco as barbas de molho, como a gente diz, porque o dado da arrecadação, e vamos ver também se o resultado primário
receita menos despesa sem juro vai confirmar isso nos próximos dias, mas ela foi influenciada por um fator atípico também, que é o saque daqueles precatórios de pequeno valor, envolvendo a medida que o governo aprovou aqui no Congresso nessa direção. Isso afetou bastante o mês de agosto. Agora, vamos esperar mais 1 ou 2 meses para poder ver se já há mesmo uma tendência mais evidente de recuperação. A Instituição Fiscal Independente previa para 2024 um nível de endividamento de até 90% do PIB. Já é possível falar na revisão dessa estimativa? Difícil. Como nós temos discutido nos debates na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, também ouvindo outros economistas, o próprio governo, o nosso cenário na IFE ainda é bastante negativo, porque a dívida cresce, está hoje em 73,8% do PIB, para o telespectador entender, mais ou menos 4 trilhões e 700 bilhões, é muito dinheiro. Isso vai ainda aumentar para 93,3% do PIB até 2024, fica estável durante algum tempo e depois começa a cair lentamente. Então não é um cenário róseo, não é fácil, vai ser um cenário complexo, que depende da aprovação de medidas que afetem o lado da despesa também. Claro que a recuperação da economia, que afeta a arrecadação, ajuda. Ano que vem nós vamos crescer na casa de 2%, que é a projeção da IFE. Isso já faz a receita começar a aparecer um pouco mais e ajuda a produzir os resultados primários e resultados nominais, aí quando inclui o juro, um pouco melhores do que a gente vem tendo hoje. Agora, é preciso ter claro, não vai ser uma recuperação rápida, é um processo lento. O Brasil tem 622 mil pessoas nos presídios, mas apenas 2 em cada 10 desses detentos trabalham enquanto cumprem pena. Charles Jacobina, sob supervisão de Aloysio Oliveira, mostra o desafio que o país enfrenta para tentar ressocializar os presos. Uma nova chance. A ressocialização para detentos e ex-detentos é um tema que vem desafiando a sociedade e o sistema prisional brasileiro nos últimos anos. Quando a pessoa sai de dentro do sistema, ela encontra a porta toda fechada para ela. Se não fosse essa oportunidade, acredito que tinha seguido outros caminhos. A ressocialização é assegurada pela Lei de Execução Penal, que está em vigor desde 1984. Nela, a oferta de estudo e trabalho é obrigatória para todos os presos. Mas o mundo por detrás das grades é bem diferente do que o que prevê a lei. Existem 4 tipos de assistência. O que acontece é que nem sempre essas assistências que estão previstas em lei são cumpridas. Mas nem todos são a favor da ressocialização. O que fazer com um sujeito desse? Vamos sustentá-lo, dar auxílio prisional, continuar dando carninha para ele, arroz com feijão. Olha, pelo amor de Deus, não dá. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, pouco mais de 20% da população carcerária consegue acesso a uma vaga de trabalho. Isso corresponde a cerca de 115 mil dos mais de 622 mil presos. Na educação, esse número cai para 13%, ou seja, aproximadamente 74 mil. Um preso custa ao mês cerca de R$ 2.400 aos cofres públicos. Com a população de 620 mil pessoas, isso significa despesas anuais de 18 bilhões de reais. Ressocializar um detento significa reintegrar a sociedade e mais economia para o Estado. O caminho para a ressocialização é longo. Existem dezenas de fundações privadas e públicas, ONGs e projetos sociais que buscam levar aos presos novas perspectivas profissionais e educacionais. A ressocialização de presos é o tema do programa Cidadania, que vai ao ar hoje às 8h30 da noite, após o programa Assunto de Estado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.